Oi, pessoal, tudo bem? Estavam com saudades? Nós estávamos. E como vocês viram, porque nossas reprises já começaram no novo horário, nós estamos num novo horário. Agora, a programação inédita sempre será às terças-feiras, às 21h30. E aos sábados teremos a reprise às 10 horas da manhã. Para a gente é sempre um prazer estar com vocês e que vocês participem conosco. O nosso chat continua aberto. O nosso Instagram, como vocês viram, ele não parou, né? Que é o maternidadenareal.ipptv. E o nosso e-mail é o maternidadenareal@ippinheiros.org.br. Falem conosco, nós estamos aqui para aprender com vocês também. E hoje o nosso programa vai falar sobre um assunto bem delicado, eu acho, porque a gente acaba confundindo um pouco quando a gente é cristão de berço, especialmente, que é criando filhos na lei ou na graça. Às vezes a gente confunde um pouquinho sobre como tratar os nossos filhos. E é fácil a gente querer impor uma lei, querer impor uma regra dentro de casa. Porque aí a gente olha e a glória vem pra gente. Nossa, como aquele filho é bem criado, como ele é educado. Não é verdade? Não é isso que a gente quer ouvir do nosso filho? Mas hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso para entender um pouco melhor o que Deus quer de nós. Mas antes da gente entrar propriamente nesse assunto, eu quero chamar um vídeo de uma pessoa que está com muita saudade de vocês, mas que não está aqui conosco hoje. Pode rodar o vídeo da Elza. Olá pessoal, feliz ano novo. É uma alegria para mim voltar, é uma alegria a gente começar um ano novo e é uma alegria imensa também participar desse projeto do Maternidade junto com vocês. O ano passado nós falamos tanto sobre a graça, não foi? Então, que 2022 seja um ano cheio da graça do Senhor. E certamente será. Não porque eu estou falando, não porque o programa enfatiza isso, mas porque Cristo conquistou isso na cruz para cada uma de nós. Então, o que eu quero mesmo desejar para vocês nesse ano que se inicia é que vocês desejem, que vocês busquem, que vocês persigam, que vocês dependam dessa graça. Porque a graça de Deus, conquistada na cruz do Calvário, por Cristo, para cada uma de nós, ela é infinita, ela é presente, ela é suficiente. Meninas, eu imagino a alegria que deve estar aí entre vocês para falar desse assunto tão maravilhoso que é a graça do Senhor. É um assunto gracioso, não é mesmo? Meninas, comentem agora com a gente, comentem, tragam para a gente essa ideia. Conversem aí, que a gente está sedento aqui para estar ouvindo o que vocês prepararam, na verdade, o que o Espírito Santo vai trazer para a gente de entendimento, de aprendizagem através desse programa. Um beijo e um abençoado e feliz e cheio de graça esse ano que se inicia. Tchau, queridas! Ai, Elza, é isso mesmo. Graça sobre graça, só por Ele. E como a gente estava falando, tem dias que a gente perde a paciência, tem dias que a gente não sabe para onde ir, tem dias que a gente não sabe nem por onde começar. E como estamos começando um novo ano, nós temos uma novidade. Agora, nós leremos juntas um livro chamado Pais Fracos, Deus Forte. Ele é da Elise Fitzpatrick e da Jessica Thompson, que é a filha dela. E a gente vai aprender juntas mais sobre a graça de Deus, sobre Deus. E para a gente conversar sobre ele, estamos aqui eu, Rafa, Pati e B. Deem oi, meninas. Oi, gente. Bom estar de volta. E para começar, eu queria chamar o depoimento de mãe da Su. Pode rodar o depoimento de mãe. Olá, meu nome é Sueli Couto, sou casada com o Christian e temos 2 filhas, a Maria Eduarda, de 13 anos, e a Olivia, de 6 anos. A maternidade, sem dúvida, é um sonho de muitas mulheres
E para mim é muito bom poder ser mãe e constituir uma família. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. E eu vejo isso como uma responsabilidade muito grande, pois devemos zelar pela saúde física, emocional e espiritual dos nossos filhos. Ao tentar dar conta de tantas atividades diárias, acabo muitas vezes procrastinando em coisas importantes, como tempo de qualidade e até mesmo ler a Bíblia com as crianças à noite, pois já me sinto exausta. Precisamos da ajuda de Deus para equilibrar família, casa, trabalho. Caso contrário, a conta nunca vai fechar. E teremos sempre a sensação de que não demos conta de tudo. Por isso é tão importante, além da dependência de Deus, uma rede de apoio com familiares e amigos, orando e intercedendo por nós. Ai, que legal, Su. Muito bom ouvir seu depoimento. E meninas, a gente percebe, né, que muitos pais, eles não criam o filho da maneira cristã, né? Muitos pais cristãos, não é, Paty? Como é que é isso? A gente vê sempre isso acontecer, algo que tem se tornado cada vez mais comum, né? E aquele ditado antigo que diz que filho de crente não é crentinho, é verdade. É verdade. E nem sempre estão na sintonia que deveriam estar, né? Nós sabemos que a educação de filhos vai acontecer, ela acontece. A gente não é uma receita de bolo, não é algo pronto, automático, não é algo que você aprende num livro, num artigo, num podcast. Isso se aprende da maneira que se faz. Criar filhos, ser pai, ser mãe, acontece. Você tem que entender que a criança tem que ser treinada. O dia que eu entendi que o treinamento faz parte da criação dos filhos, eu entendi que eu estava sendo totalmente legalista até aquele momento. Uau. Porque nós nos baseamos em regras. E é aquilo que eu falei, nós estamos no automático. As coisas vão acontecendo com uma velocidade, principalmente nos tempos atuais, onde tudo é online, há um clique, há um toque, há uma virada de dedo. Então, acontece no dia a dia, quando nossos filhos chegam para nós e fazem questionamentos bíblicos, seculares, seja qual for, nós caímos no automático. E o automático, infelizmente, tem uma tendência a nos levar a se livrar da situação. Então, a gente parte da moralidade narcisista. Né? A gente usa a lei, a gente usa até exemplos bíblicos, a gente usa a própria Bíblia voltada para situações em que você não desenvolve uma conversa, um conteúdo, um ensinamento, um crescimento, tanto seu como da criança. Você resolve a situação, vira as costas e a vida continua. Nós vivemos hoje um mercado onde a ciência educacional investe demais na educação e criação de filhos. São livros com receitas prontas, com tiques, listas, checklists, e nós estamos pagando, infelizmente, um preço muito alto por isso. Porque o evangelho, infelizmente, tem se tornado raso. As crianças têm crescido com regras, leis, e lá na frente a gente vê que quando a criança cresce, vai embora, se distancia da família, a lei não funciona onde a graça deveria estar. Exatamente. Porque a graça funciona, né? Essa é a grande dificuldade. É verdade, e isso é tão sério. Eu, assim, como mãe de filhas adultas, né? E acompanhando outras mães também, eu converso muito com mães. Eu vejo assim que nós temos uma janela de oportunidade, né? E você precisa aproveitar essa janela para comunicar a graça de Deus para os filhos. E muitas vezes nós ocupamos esse tempo ensinando regras,
moldando um comportamento adequado, né? Então, você acha legal que o seu filho diga, por favor, obrigado, né? Se comporte bem perante as outras pessoas, tem um padrão bacana de comportamento, mas você não sabe como está o coração dele, né? Exato. E você precisa ter atenção. Atenção é essa capacidade de você ouvir o que o coração do outro está te falando, né? O coração do filho fala conosco. E muitas vezes nós queremos trabalhar o exterior só, né? Às vezes até negociamos, tem as regras de compensação, né? Você é recompensado se você fizer tudo direitinho, né? Mas isso é insustentável, né? Diante de Deus é insustentável. Hoje eu li a história do jovem rico. E o jovem rico é o nosso retrato e o retrato dos nossos filhos. Um jovem que ele chega diante de Jesus, ele é exemplar, ético, correto, moralmente correto, fazia tudo direitinho, mas cheio de questões, perdido. Senhor, o que eu faço para ter a vida eterna, né? E Jesus olha para ele com compaixão e fala, filho, você sabe o que tem que fazer, né? Honra teu pai e tua mãe, não mata, não rouba, tal. E ele fala assim, eu tenho observado isso desde a minha mocidade. Quer dizer, faz muito tempo que eu faço tudo certinho, Senhor. Mas eu estou tão longe, né? E Jesus faz aquela pergunta que mostra o que estava no coração daquele jovem, né? Não é o exterior que estava importando, né? Jesus mesmo falou, não é o exterior que importa, né? Não é o que entra que vai te contaminar, é o que está lá dentro do seu coração. E Jesus faz aquela pergunta que expõe, né, o coração dele, que rasga ali, né, o coração, e mostra como o coração dele estava ligado às coisas terrenas, e ele não estava nem um pouco afim de renunciar a nada por coisas para ter a vida eterna, né? Ele estava muito ligado, né, às coisas terrenas. Então isso é um retrato. Eu fico imaginando assim, pensa no teu filho, né? Depois de você gastar um monte ensinando essas regras, não faça isso, faça aquilo, e ele chegar lá na vida adulta e ele saber certinho, mas ele está tão longe de Deus. Então, pensar nessa janela de oportunidade, né? Não perder essa oportunidade de comunicar a graça, de ouvir o coração dele, e não ficar lendo só o comportamento. Né? Tem uma situação que eu ouvi essa semana de um pastor muito famoso, e ele dizia assim, que existem duas linhas dos estudiosos bíblicos, né? A primeira é que nós temos que pegar aquele bebê na maternidade e acreditar que ele é salvo, que ele é filho da promessa, que ele é conteúdo de Deus, que ele vai ser do Senhor, e depositar ali todo o nosso conhecimento bíblico de fé. E lá na frente, se a criança se desviar, é porque então não tinha que ser, que era um propósito de Deus que não fosse. A outra linha é que nós pegamos na maternidade um ser caído, pecaminoso, que precisa da graça do Senhor. E ali também nós depositamos a educação, nós depositamos a linha da salvação, né? O plano da salvação, quem é Deus, o que Deus deve ser para essa criança. E quando você enxergar a mudança dela, real, de uma conversão, aí sim, ela é salva. Aí sim, ela demonstrou que ela vai ter uma continuidade e a sua herança, né, sua hereditariedade será uma família do Senhor. E eu prefiro acreditar na segunda. Né? Eu prefiro acreditar na segunda, de que realmente lá na maternidade eu recebi um ser pecaminoso, um pecadorzinho fofinho, rosadinho. Como nós. E só com o tempo que nós vamos ver a real transformação, né? E estudando aqui para o programa, indo na linha que a B falou, quando a gente fica, né, muito dedicada nessa questão do comportamento, do padrão comportamental, quando esse tempo passa e esse bebezinho chegar lá na frente e chega um momento em que ele tem a independência de tomar suas decisões, de escolher para onde vai,
Tem um estudo americano que mostra que, no mínimo, 66% dos jovens escolhem outros caminhos. Ou se afastam ou vão para as seitas. Então, em cada 100 jovens, 66 escolhem outras coisas. Tem igrejas e locais que isso chega a 88. De 100 jovens, 88 escolhem outras coisas. E aí a gente tem que fazer uma reflexão de por que esses jovens se desviaram quando eles puderam escolher, né? Que evangelho que a gente ensinou para eles? Será que eles realmente conhecem o verdadeiro evangelho ou eles só ficaram naquela, que nem você falou, Paty, na superficialidade de que Deus é bom, de que ele fica triste quando a gente desobedece e que você tem que convidar Jesus para morar no seu coração. E aí ficou por aí. Onde que a gente falhou ao longo dessa caminhada para que quando eles pudessem escolher sozinhos, eles escolhessem outra coisa, né? A gente falhou em algum momento. Exatamente. E você falou do automático, eu sempre trago à minha memória que Deus não é... Ele pode ser automático se ele quiser, ele faz um milagre. Sim. Mas ele é processual. As coisas de Deus demoram. Às vezes a gente fica numa batalha ali, numa questão, numa oração, por muito tempo, né? Deus fica trabalhando a gente num aspecto por muito tempo. E é a mesma coisa com os nossos filhos, né? Tem que ser esse até adultas, sempre. E o que a Rafa falou, se nós ficarmos, a criança tem que aprender e ser aquele ensinamento batidão de que fazer o que tem que ser bonzinho, porque Deus gosta quando você é bonzinho, quando você obedece, quando você fala obrigado, quando nós estamos transformando Deus em Papai Noel, né? Um ser. Isso é a visão mundana de que o Papai Noel que quer a criança boazinha, senão ela não ganha presente, a criança bem educada, senão ela não ganha presente no final. Tem que tomar muito cuidado. E a gente acaba deturpando esse Deus, né? Que ele só gosta de mim se eu for bonzinho. A gente foca nas obras que nós não temos. Não tem como. E né? fica pesado aquilo para a pessoa, fica pesado para ela tocar aquilo. Então, na primeira oportunidade, ela pula fora. E Jesus falou que o fardo é leve, o jugo é suave, é para ser gostoso, é para servir a Deus com alegria, não é para ser pesado. Se continuar essa linha de raciocínio e essa visão tão rasa e deturpada de como as crianças devem aprender o Evangelho, nós estamos anulando, passando um risco, tirando a palavra de Efésios 2, 8 e 9, que diz que é pela graça. Sim. Pela graça sois salvos e mediante a fé. Que fé é essa que nós estamos deixando? Olha o que a Rafa falou do índice enorme, absurdo, de crianças que se desviam, que não voltam mais. É de chorar, né? É de chorar, dói o coração. Dói. E por quê? Qual foi a fé que foi transmitida para essa criança? Eu acho que não é nem só isso. Eu acho que a gente não é a gente jogar toda essa responsabilidade na gente também é pesado, né? Pesado. Porque aquilo que a gente já conversou aqui, a gente falou bastante, né, no ano passado, nós não somos o Espírito Santo na vida dos nossos filhos. A conversão deles não vai se dar por aquilo que nós fizermos. Exato. Né? A conversão deles vai se dar porque Deus, o Espírito Santo, entrou no coração deles e fez com que eles virassem a chave e entendessem quem Ele é e produziu a fé no coração deles. Mas a gente não pode esquecer que nós somos influenciadoras da vida deles, né? Esse é o ponto. E sair da superficialidade, palavra difícil de falar, gente. De que levar na igreja vai salvar o nosso filho. Exato. Porque às vezes a gente está só nisso. Não, vai na igreja, vai na atividade das crianças, vai na atividade dos adolescentes, vai cantar no coral, vai. Então, às vezes, a gente está só fazendo isso. Atividades. Mas é o que a Bia falou, precisa olhar o coração. Né? Jesus Cristo, lá em João 15, ele fala que a gente precisa permanecer nele para dar fruto. Né? Como a gente está percebendo que os nossos filhos estão permanecendo em Cristo, né? Hoje eu estava conversando com o pai e eu fiquei com uma vontade de trazer ele e a esposa aqui no programa. Eu vou convidá-los. Ele estava contando como foi a conversão dos filhos. E ele teve o presente de ter a conversão dos 2 filhos juntos. Ai, que legal. E ele contando, ele se emocionou e eu fiquei ali emocionada também, porque os filhos que eles mudaram de cidade.
Os filhos não tinham amigos na igreja, eles foram para uma igreja diferente e os filhos queriam viajar de férias para outra cidade onde eles já tinham amigos. Ele falou assim, tudo bem, mas tem essa atividade aqui e eu gostaria que vocês fossem. Era uma atividade missionária de uma semana da igreja. E esses filhos foram. E eles foram transformados naquela atividade. E ele falou que foi a coisa mais linda, que eles voltaram e eles confessaram os pecados para os pais. Gente, Ai, que benção. você imagina a gente poder ver essa transformação na vida do nosso filho, ver que Deus entrou ali a ponto deles sentarem, chorarem e confessarem pecados para nós como pais. Assim, a gente não merece isso, não é isso que Deus prometeu pra gente, mas você imagina que graça, né? A gente poder vivenciar isso. E por que eu trouxe isso? Porque quando a gente tem filhos, quando a gente está trabalhando e levando o evangelho para a vida do nosso filho, com esse objetivo de influenciar, os nossos filhos influenciam tanto na gente. Eu não sei vocês aqui, né? Mas a partir do momento que o Rafael nasceu, né? Que eu soube que eu estava grávida, eu já comecei a mudar a minha vida. Porque assim, eu preciso orar por essa criança. Essa criança precisa ver Deus em mim. Não é só eu falar. Não é só o falar. Ele precisa ver a transformação diária na minha vida, né? Eu acho que todas nós, mães cristãs, a gente quer produzir essa transformação na vida quer ver essa transformação na vida do nosso filho, mas ele precisa ver na nossa. Nós somos pecadores. Nós não somos pais perfeitos que vão conseguir fazer tudo. É graça, é mostrar para o seu filho que sim, você também não sabe como ser certo, né? E às por vezes a ele. gente se esforça muito em dar esse testemunho e apresentar o evangelho das portas para fora da nossa casa, né? Exato. Para os incrédulos fora, ou para pessoas que estão passando dificuldade, quando aqui dentro, né, existem pessoas Gritando que precisam por essa ouvir, necessidade, que também né? precisam conhecer, que precisam ver o que Deus fez nas nossas vidas, as nossas dificuldades, como a gente se apoia em Deus, a nossa fé, as nossas falhas, o perdão de Deus, a gente pedir perdão. E às vezes a gente se esforça muito para alcançar outras pessoas, mas e aqui no de casa é meio que já como se já tivesse meio resolvido, aqui já tô pode ser mais ou levando, menos, né? Já tô levando já ali, tá indo na tá igreja. bom. Exato. Resume-se em precisarmos do evangelho da graça e da graça do evangelho dentro de casa. Em primeiro lugar, porque lembrando que é o nosso primeiro ministério, né? É É o verdade. mais Pode ter um importante. monte de responsabilidade, trabalho, mas a família é o seu primeiro ministério. Sim. Campo missionário É o nosso, seu os filhos, né? primeiro, É. exatamente. Às vezes o marido E a também. terra ali, muitas vezes, pode ser dura, sufocante, você tem que trabalhar, tem que Sim. arar. Árdua, árdua, criar filho não é fácil, né? Eu lembro uma vez, um crítico de redes sociais, que ele foi muito, muito criticado na época, faz alguns anos, quando ele disse assim para os pais, é difícil criar seu filho? Não tivesse. E ele não está errado. Está errado? Não, mas... Não. Mas agora tem. A responsabilidade está aqui. Agora, falando para nós que somos cristãos, que temos o evangelho na palma das nossas mãos, e nós temos essa responsabilidade ainda maior de inculcar na cabeça da criança o evangelho, ensinar no caminho, ao deitar, ao levantar. Isso é muita responsabilidade. Vai muito além de você apenas ter o filho e ter a responsabilidade de manter essa criança viva, né? Sim. Vai muito além. E sabe que eu preciso compartilhar, eu lembrei agora, quando você falou de você achar que está tudo bem, né? Tá tudo bem dentro da minha casa, então eu não me preocupo muito, eu vou tocando. Eu me lembrei de uma história bíblica que é maravilhosa, que é do rei Davi, quando ele se torna rei. Então, ele se lembra de um combinado que ele tinha com o Jonatas, que era um amigo dele, né? E aí, o Jonatas já tinha morrido e ele se tornou rei. Então, ele fala, estava tudo bem no reino, ele não precisava se preocupar com nada. Ele supunha que estava tudo bem. Mas, de repente, ele se lembra dessa aliança e ele fala assim, ainda há alguém da família do Jonatas, que eu possa usar da bondade de Deus. Não da minha bondade, eu não tenho em mim bondade suficiente, mas da bondade de Deus. Que eu possa usar da bondade de Deus com essa pessoa. E aí alguém fala, tem, mas essa pessoa, ele está lá longe.
E ele também nem anda com as próprias pernas, ele tem uma deficiência, ele nem anda com as próprias pernas. E aí Davi manda buscar, né? Fazendo um paralelo assim com a nossa família, às vezes a gente precisa perguntar isso dentro da nossa casa. Será que tem alguém nessa casa que eu estou falhando de mostrar a bondade de Deus? Às vezes eu não estou bem também, às vezes eu não estou numa fase boa, mas eu preciso mostrar a bondade de Deus, não necessariamente a minha bondade. E às vezes você vai descobrir, quem tem filho pequeno pode apostar nisso, tem momentos da vida dos nossos filhos, você vai encontrar um filho também que está lá longe, está tão longe. Ele está assim numa fase também que ele está lá. A Bíblia fala que esse rapaz que Davi procurou e encontrou, ele estava em um lugar chamado Lodebar, que é assim um lugar longe, distante, longe das pastagens. Mas ele foi lá e trouxe. E às vezes também você vai encontrar um filho, alguém da sua família que nem anda com as próprias pernas. Ele está numa fase assim difícil, que ele não. Mas na verdade, quando Davi chega e fala para ele, fala, senta comigo, vamos comer junto. Não tenha medo, né? Ele dá aquele abraço, né? A Bíblia não fala, né, abraço, mas assim, como se fosse, vem aqui, vamos, eu vou te mostrar a bondade de Deus. E sabe qual é a reação do menino, do rapaz lá? Ele fala assim: quem sou eu para ser usado de tanta misericórdia comigo, né? Então, assim, por que eu lembrei disso? Às vezes a gente acha que na casa da gente está tudo sob controle, mas a gente deveria sempre fazer essa pergunta: ainda há alguém que eu preciso alcançar, mostrar a bondade de Deus? E com certeza você vai arrancar da pessoa esse brado assim: quem sou eu para que Deus tenha tanta misericórdia de mim, né? Sim, Mostrar a graça de Deus, né? Verdade. Uau. E uma coisa que eu achei muito bacana na introdução do livro é quando a autora ela usa tem o livro de histórias bíblicas de Jesus do Sally Lloyd Jones. É maravilhoso. E a forma como ela explica que nós devemos alcançar o coração da criança e explicar o que é a Bíblia. Ele fala assim no livro, na parte dele, que a Bíblia é um livro de regras, de como você deve viver, Sim, mas não é sobre nós, é sobre Deus. A Bíblia é um livro de história de heróis? Sim, temos histórias de heróis ali, mas não é sobre os heróis, porque eles falharam, eles erraram, eles pecaram, eles tiveram corações voltados para o que não era planejado ali para eles. Mas a Bíblia, e essa parte assim eu achei maravilhosa, que diz que a Bíblia é um livro que fala da história de um príncipe muito corajoso, que deixou o seu castelo, que deixou o seu reino, que deixou tudo para vir salvar aquele quem ele amava, que é nosso Jesus Cristo. É Que essa veio nos história mesmo. salvar. Né? E ainda diz assim que essa é a história que as crianças devem ter no coração. É sobre isso. É sobre isso. E isso deve também, como nós, ser relido e relembrado muitas vezes. Porque muitas vezes nós já salvos, sabedores de que fomos alcançados pela graça, nós temos que relembrar isso. Não, eu fui salvo, eu fui transformado, eu tenho vida nova, o velho homem ficou para trás, eu tenho que me revestir do novo. E muitas vezes a gente primeiro tem que respirar, lembrar disso, para depois passar para o outro. Porque como é que nós vamos tocar corações, chegar vamos treinar almas? Isso é fantástico. Quando eu li lá sobre treinamento, eu já tinha aceitado isso na minha vida, já tinha entendido, mas sobre treinar almas, gente, vai muito além de um corpo físico, de uma pessoa que está aqui sentada do seu lado, vai muito além. Isso é para a eternidade, né? É muito bom. E sabe, quando a gente apresenta o evangelho em casa para os nossos filhos, não como só a parte moral, né? Tratando Jesus como uma pessoa que veio aqui, ser humano, ele passa, eu vejo isso nos meus filhos que são menores, a fazer parte
do dia a dia, assim, perguntas que eles relacionam, que você vê que eles estão conectando. Então, Jesus e a história de Jesus faz parte do dia a dia deles. Eles falam assim, Jesus dorme? Faz umas perguntas, assim, então, em algum momento ele está relacionando o que ele faz legal. com Jesus. É. Então, Perguntam não umas é coisas. aquelas perguntas formatadas de ele gosta ou não gosta, aprovou ou não aprovou. São perguntas que personificam, porque é uma pessoa realmente, é pessoa. a história de uma pessoa, Aham. né? Que tem muitos exemplos para nós, mas eu acho muito legal quando eles veem essas perguntas. A princípio você fala, nada a ver essa pergunta. Mas tem a ver, ele ainda não tem a consciência, nem a gente consegue entender Deus na sua plenitude, imagina uma criança. Mas quando a gente começa a apresentar dessa forma, faz parte do dia a dia dele. Você vê que no meio do nada vem uma pergunta de Jesus, ou fala de Jesus, ou consegue fazer uma conexão. Então, eu acho que isso também ajuda quando chegar lá na frente, fazer algum sentido, né? Para quando chegar lá na frente, ele chegar na faculdade, começarem a contar coisas que contrariam tudo, ele, não, mas peraí, isso não foi bem isso que eu vivi nos últimos 18 anos, né? Acho que ajuda muito quando a gente... Jesus é uma pessoa, é esse príncipe então. que deixou tudo para vir salvar aqui o povo amado. E foi, na verdade, um conto de fadas vivido na vida real, realidade, né? E agora a Rafa falou das crianças que fazem perguntas interessantes, né? Quantas vezes o menor ele veio para mim e perguntou assim... mas Jesus não fica fraco com a criptonita do super-homem, né? Eu falei, não, Jesus nem se abala com a criptonita. Você vai reforçando os atributos de Deus. Exatamente, você vai reforçando que ele é um Deus poderoso, né? Sobre todos, e não existe melhor e maior super-herói mais forte. E daí eles perguntam assim, mas assim, tipo, é um poder infinito, que nada atrapalha, é um poder infinito, que nada atrapalha, e eles ficam extasiados com a resposta. É verdade, mamãe? É verdade, mamãe, tá falando tudo que tá na Bíblia. Você pode ler. Ah, então tá bom. Hoje a minha pequena falou assim, ele morreu, virou uma estrelinha nela. Não, na verdade não virou estrelinha, né? Ele tá com Deus. Eu falei, tá. Não virou estrelinha nenhuma. Exatamente. Ela falou, acho que não é isso não. Ela mesma falou, e ela mesma se Ela corrigiu, falou, né? acho que não virou estrelinha não, tá no céu, né, mamãe? Eu falei, tá no céu. É muito gostoso esse questionamento e saber que assim, nós temos o medo de errar. Eu vou confessar, às vezes eu tenho um pouco de medo de errar, porque nós esquecemos da dependência da graça de Deus, né? Muitas vezes levamos tudo nos nossos próprios braços, no nosso próprio jeito de ser. E aí a gente lembra que, em vez de dar banhos da graça, banhos diários da graça do Senhor, nós temos dado banhos diários de moralidade. A gente Mas esquece de moralidade, mostrar para eles que nós somos tão filhos de Deus quanto eles. Pecadores. Porque Deus, ele derrama a graça dele na nossa vida, na vida dos nossos filhos, né? Jesus morreu por nós e por eles. Nós também somos os pecadores. E é isso que a gente precisa mostrar dentro de casa. Porque nós somos imperfeitos. É uma extensão da graça. Exatamente. Nós somos imperfeitos e 100% imperfeitos, né? Não tem um dia que fala assim, não, hoje fui perfeita. Hoje foi... Não, E no gente, Evangelho não tem não superioridade, né? O pai e a mãe não são melhores que Não tem. eles, que as crianças. Não, Então, Deus vai nos, né, punir, trazer as consequências, mas vai nos amar e nos perdoar igual faz. Exatamente, eles precisam com as entender crianças. dessa graça, desse amor, desse perdão. E a gente mostrar que na nossa vida isso também vem, né? Que todos os dias a gente precisa do perdão, né? Todos os dias a gente precisa derramar, ajoelhar e falar com Deus que a gente errou, falar com os nossos filhos que nós erramos, Sim. mostrar para eles que aquela dificuldade que eles têm também é nossa, né? Eu falei isso, porque às vezes eles acham que a gente é um super-herói também, né? Do mesmo jeito que ele pergunta se o super-homem, fala do super-homem, do Batman, e pelo menos a minha realidade de casa ali com o menino é sempre super-herói, né? Eles têm que entender que nós não somos e que não existe homem, a não ser Cristo, quando se personificou, que vai ser um super-herói, né, Bé? E até para isso você precisa da graça de Deus, porque como é difícil você passar
isso, porque nós somos pecadores e a gente erra muito nesse quesito. A gente bate, volta para a mesma questão do comportamento, dos bons modos, né, da formação, né, da performance lá fora. E aí eu acho que o grande legado que um pai pode deixar para o filho é quando ele consegue explicar isso. Olha, eu sou pecador, eu sou igualzinho a você, eu sou pecador, né? Nós estamos em papéis diferentes, mas eu dependo tanto quanto você da graça de Deus. Essa graça tem que me sustentar todos os dias, porque eu também erro todos os dias, né? Eu também eu tenho quedas, eu também tenho momentos e eu também erro, né, diariamente. Então, quando você consegue passar isso para o filho, então aí você realmente cumpriu o seu papel, né? De comunicar a graça para ele. E uma palavra de esperança também é que, apesar da gente cometer esses erros, e nós vamos cometer, obviamente, né? Porque nós somos imperfeitos, né? É, Deus completa essa obra que Ele começou na vida dos nossos filhos, na nossa vida, né? E quando os filhos vão vendo também Deus trabalhando na nossa vida, isso é fantástico, porque eles compreendem que você é fraco, é pecador, mas que Deus te ama, e Deus está te conduzindo. Deus começou uma boa obra E ele é fiel para terminar. é fiel para terminar, Amém. né? E passar essa mensagem também para o filho que o negócio é trabalhar o coração, né? O que nós queremos é trabalhar o coração, o que Deus quer é trabalhar o nosso coração, né? É ali no coração que nasce todo tipo de contenda, de briga, de guerra, né? É no coração que tem os sonhos, os desejos, né? É no coração que tem tudo. Então, Deus quer o nosso coração, né? A Bíblia fala: dá-me, filho meu, o teu coração. Então, quando Deus trabalha no coração de cada um dentro da família, e a gente vai vendo um no outro esse trabalhar do Espírito Santo, isso é maravilhoso, né? Isso aí a gente cumpriu realmente o papel, né? Pela graça de Deus, porque humanamente impossível, né? A gente tem várias vezes a gente erra, né? Eu várias vezes cometi esse negócio de, ai, não, então, olha as pessoas, né? Olha o comportamento, olha como você. Gente, isso aí tudo é vazio, é nada, porque Deus quer o coração. E aí o comportamento vem como consequência, né? Quando Exatamente. você tem um coração voltado para o Senhor, você quer fazer coisas boas, você, né? Você foi chamado para boas obras, que é isso que fala a Bíblia, né? Não que as boas obras te levem a Deus, mas Não. você foi chamado, você foi resgatado justamente para você ser diferente, para você fazer diferença nesse mundo, para você abençoar, para você ter boas obras, né? Então, é, uma palavra de esperança para nós, né? Apesar de nós, Deus vai completar essa obra, né? Amém. Deus vai levar os nossos filhos para a graça, né? Nos usando muitas vezes, e Deus vai trabalhar em nós também, né? E isso esse é o grande legado, né, que a gente pode deixar para os filhos, é mostrar como Deus trabalha, como Deus me transforma, como Deus trabalha em mim, né? E como Deus pode trabalhar a vida deles também, né? Exatamente. Como a gente vai apresentar um evangelho verdadeiro se a gente também não está vivendo, não conhece, né? A Exatamente. Paty falou um pouco isso também. Tem que vir do nosso coração. Se eu não estou íntima de Deus, como que eu vou falar de alguém que eu não tenho intimidade? Eu vou Como é que falar eu do vou que alguém me ensinar algo disse, que eu não mas não sei? estou vivendo, não sei, não experimentei aquilo. Então, tem essa parte da gente buscar, né, essa intimidade e viver isso verdadeiramente para passar, porque tem dia que a gente não vai estar inspirado na graça para responder. Sim. Né? A gente vai dar a resposta do automático, a gente vai estar cansada, a gente quer ficar sozinha, estou apressada, não... E aí, diante de uma situação, a gente, aquela resposta ali já era. Ou tem dia que a gente vai estar inspirada na graça, mas o nosso filho vai bater a porta do quarto, vai bater a porta do carro na nossa cara, vai fingir que está ouvindo, mas não está nem aí para o que a gente Não, está é blá falando. blá blá que tá saindo, blá 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 blá. E aí a gente, fazendo tudo certo aqui, né? Dando o meu melhor e, bateu a porta do quarto, falou, valeu, e deu menor atenção. Mas aí eu acho que vem o que a B falou, né? Tudo bem, não foi hoje, mas
amanhã as misericórdias serão renovadas e a gente tem que continuar persistência, aqui né? persistindo. E eu acho que, porque às vezes criança, não só criança, né, filho, às vezes obedece também com outras motivações, né? Muitas Outras vezes. motivações, a motivação da recompensa, a motivação de, melhor fazer, senão minha mãe vai ficar falando. Mas ela não entendeu, ela não está com vontade de fazer aquilo porque, pô, eu vou desagradar a Deus, né? Eu vou desagradá-lo se eu desobedecer e não, minha mãe vai ficar me enchendo o saco. Então, se a gente não trouxer para o dia a dia deles o que é, e novamente aquilo de Jesus é uma pessoa, Deus mandou para nos salvar, era o Filho, e Ele mandou para se sacrificar por nós. Se isso não for a verdade ali, eu vejo em vários... Não por mim, gente, todos os exemplos que eu estou dando para o meu filho, é claro que pela graça que acontecem, né? Nas minhas falências aqui, o que acontece? Que outro dia a Fernanda estava no banheiro, gente. Aí quando eu fui lá, ela falou assim, disse que estava com dor de barriga, mamãe, já orei aqui, tá? Para passar a minha dor de barriga, eu acho que vai melhorar. Então, já sabe, assim, putz, estou num aperto. Vou ter que recorrer Pra quem que eu a quem corro, pode né? me ajudar. Pra quem que eu corro, Só Deus né? pode me resolver esse problema que eu estou aqui. Ou estou sozinha, para quem eu recorro? Para quem eu peço ajuda? Então, esse é o verdadeiro evangelho, que a gente tem que ir lá e tentar, é difícil, tentar se desgarrar da parte moral. Outro dia eu fiquei nessa, tinha que mandar meu filho para uma atividade da igreja e era uma... Gente, não me interpretem mal, era a final do time dele num campeonato super importante. E eu fiquei, gente, mas e se as pessoas, né, vão falar que não fui? E aí depois se me perguntarem, eu vou ter que dizer o quê? Que ele não foi porque ele assistiu o jogo? Vão achar que a gente não é crente, vão achar que Deus não é prioridade nas nossas vidas, vão achar várias coisas. Primeiro, ninguém está nem aí se eu vou ou não vou, né? Exato. E a outra é que não é isso que vai fazer o meu filho Você salvou, conhecer não. Deus, Não. saber de Deus, né? Eu falei, tudo bem, hoje tudo bem, essa final, sei lá quando que vai acontecer essa final. Domingo seguinte, estávamos na igreja, quer ir na festinha do amigo? Beleza, filho, mas você vai ter que acordar para o culto da manhã, tudo bem? Tudo bem, são essas condições. Senão a gente fica nessa, né, Elise, que você comentou de vai na atividade, vai no culto, vai no acampamento, vai na UCP, vai não sei o que lá. E a criança, quando chega lá, nossa, cansei de tanta atividade. Ela não entendeu. Não entendeu. Não entendeu. Ela não vai com alegria. Ficou muito legalista. ela não Não entendeu. ficou alguma coisa profunda que ali realmente... Não falou no coração. Sabe? Entrou como faca, 2 gumes e cortou e foi crucial, né? Augusto Nicodemos. Quem é Augusto Nicodemos, hein? Ele testemunhou que ele cresceu num lar cristão, ele recebeu o ensinamento da palavra de Deus de forma maciça, de forma como deve ser. E aos 16 anos de idade, Augusto se desviou. Ele ficou assim, uma vida totalmente avessa ao que foi ensinado dentro de casa. Andava com pessoas terríveis, fichadas pela polícia. E ele disse que quando os colegas dele, fichados pela polícia, que já tinham hábitos ruins, faziam algumas coisas ruins, ele não conseguia fazer. Lembra lá atrás que eu falei que muitas vezes quando a criança vai embora, ou o jovem, ou o adulto vai embora, o que alcança, o que ele lembra lá longe, não é da lei, e sim da graça. É isso. Isso era a graça que acompanhava Augustus e não deixava ele fazer as coisas erradas. E lá na frente aconteceu a conversão real e genuína dele, mas ele tinha a base. Ele tinha a graça sobre a vida dele, no coração dele. Ali foi plantada a semente e ela enraizou. Quando nós falamos aqui de treinamento, é aquele treinamento mesmo, é aquele regar, cultivar, semear, volta de novo, a terra está seca, coloca mais água, até que enraize. Que o Evangelho, que a graça de Deus, que a verdadeira a história de Cristo, que é o que eles têm que ter gravado na mente deles, esteja lá. Quando eles forem embora, o que eles lembrem, primeiramente, quando alguma coisa acontecer, é que aquele Evangelho real, sustentável, esteja lá. Sim. Né? Primeiro
na hora de tomar uma decisão, de seguir um caminho, Sim. fazer uma escolha. E sempre é tempo de você comunicar a graça, né? Maternidade é tão linda essa coisa que Deus colocou para nós, que sempre é tempo. Eu me lembro que quando eu tive a minha primeira filha, ela era bebezinha, ela nem entendia nada, mas eu cantava para ela assim: a Débora que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa. Até hoje ela lembra disso, né? E hoje eu falo da graça, hoje mesmo eu já falei da graça de Deus para ela, né? Ela está com 32 anos. Então, até o meu último suspiro vai ser o momento de eu comunicar a graça. Então, isso é muito lindo. É uma coisa, é um presente que Deus nos deu, né? É sempre a tempo, é sempre hora. E, gente, a gente está aqui conversando sobre isso e o nosso quadro hoje, o Aprendendo com o Pai, está falando sobre isso. Ele vai falar sobre como o Evangelho pode influenciar na nossa maternidade. Eu quero pedir para rodar o nosso quadro Aprendendo com o Pai. Oi, gente, tudo bem? Hoje, aqui no Aprendendo com o Pai, a gente vai refletir juntas sobre como o Evangelho deve influenciar na maternidade. Talvez você, assim como eu, já tenha pensado antes mesmo de se tornar mãe, quais são as nossas obrigações, quais são os nossos deveres, o que a gente mais precisa se preocupar ao se tornar mãe. Vamos ver o que está escrito lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6. A gente vai ler do versículo 5 até o versículo 9. Deuteronômio 6, de 5 a 9. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Gente, aqui claramente a gente vê o nosso Deus nos ensinando algo que é principal no nosso papel como mães, como pais, que é inculcar aos nossos filhos a palavra do nosso Deus. E ele começa falando: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E primeiro, a gente tem que colocar isso no nosso coração e então inculcar nos nossos filhos. Eu acho que se a gente procurar na Bíblia alguma instrução tão clara que fale a respeito de como que a gente deve educar os nossos filhos ou pensar nas melhores escolas que a gente consiga propiciar para eles, ou nos cuidados domésticos, da roupa, não tem nada tão claro quanto isso que o nosso Deus nos ensina, de inculcar para os nossos filhos essa palavra, que eles precisam conhecer a Deus e amá-lo sobre todas as coisas. E aqui, gente, não é de vez em quando, aos domingos, uma vez por semana. É muito claro que é de dia, de tarde, de noite, é andando pelo caminho, é colocando nas nossas casas lembretes, palavras, quadrinhos, ter a Bíblia ali fácil para a gente levar os nossos filhos a aprender de Deus, a conhecer a Deus e à medida que eles forem caminhando com Deus, a amá-lo sobre todas as coisas. A gente não pode deixar de exercer esse papel. E isso é o que o Evangelho faz de diferente na maternidade. Porque a gente poderia ser mães sem conhecer essa verdade. Mas a gente que conhece essa verdade precisa praticá-la. A gente precisa ter essa clareza de prioridade no cuidado, na educação dos nossos filhos. A prioridade deve ensinar os nossos filhos a amar a Deus sobre todas as coisas. A gente tem que estar preocupado com o coraçãozinho dos nossos filhos. Se a gente está sendo facilitadora nesse processo deles conhecerem a Deus, se a gente tem ajudado os nossos filhos a cada dia mais conhecer e amar a Deus.
Para começar, a gente precisa conhecer e amar a Deus e todos os dias buscar a sua presença. Nele a gente vai encontrar a sabedoria, a força. Através da ação dele na nossa vida é que a gente vai ser capaz de cumprir isso que ele nos pede, de inculcar para os nossos filhos as palavras aqui ordenadas. Que Deus nos abençoe a cada dia nessa tarefa tão importante de sermos mães à luz do Evangelho, sendo influenciadas por esse amor tão grande de Deus nas nossas vidas. Até a próxima. Deus abençoe cada uma de vocês. Obrigada, Raquel. Como é gostoso te ouvir e a gente lembrar desse Deus, dessa palavra verdadeira, viva. E aqui a gente está falando, né, que é pela graça, e é somente pela graça mesmo. Mas isso não isenta a lei, tá, gente? Aí que a gente não está aqui falando que na sua casa não é para não ter regras, que na sua casa não é para você ensinar, ter horários, ter rotina, nada disso. O que a gente está querendo dizer é que tem que ser natural, né? O seu filho precisa entender e reconhecer o amor de Deus na sua vida, e então entender quem é esse Deus que você tanto ama. E aí é por esse amor que a gente tem a Ele, que a gente respeita e tenta cumprir aqueles 10 mandamentos impossíveis para todos nós, né? E porque eles mostram quem Deus é, somente aquilo que Ele pode ser e como a gente depende dEle. E como Ele é fiel para conosco, como Ele derrama, como as meninas disseram, como a gente já falou aqui, a graça, a misericórdia dEle diariamente para nos fortalecer, para que a gente viva e para que a gente possa caminhar diante dEle. Esse livro que a gente está lendo aqui juntas, o Pais Fracos, Deus Forte, vai trazer tantos temas e tantos assuntos relevantes na nossa maternidade, e eu quero que você aí de casa fale com a gente, leia o livro e fala, olha, eu queria que a gente conversasse mais abertamente sobre esse ponto, sobre esse tema, não é, meninas? A gente pode aqui, traz sua dúvida e a gente conversa juntos sobre esse assunto, vai ser muito edificante para a gente, né? E lembrar que nós não somos os responsáveis pela conversão dos nossos filhos, nós não somos responsáveis pela transformação de vida dos nossos filhos, nós somos influenciadoras, assim como os pais são influenciadores, a igreja é influenciadora, e a gente precisa fazer o que Deus pede, colocar o nosso joelho no chão, orar, e pedir para que Deus faça uma obra permanente na vida dos nossos filhos, né? Hoje, antes da gente começar o programa, e a gente sempre ora, a gente estava aqui e a minha oração foi e sempre é para que a geração dos nossos filhos seja mais crente que a nossa, para que meu filho faça diferença nessa nação, para que os nossos filhos possam fazer diferença na nação. E é isso que eu acho que todas nós, mães, queremos. Mas eu sei que tem mãe aí do outro lado, que já está numa fase mais adulta e sabe que inculcou, sabe que falou, sabe que fez tudo o que estava no alcance dela para ter um filho convertido, mas não viu isso acontecer ainda. Primeiro que a gente precisa lembrar que o nosso tempo não é o tempo de Deus, né? Deus faz a obra no tempo dele. Segundo que a gente tem que confiar que Ele vai fazer. E terceiro, que lá em Efésios ele fala que Ele vai fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Continua firme, continua na batalha, continua orando, porque Deus vai fazer infinitamente mais do que o que você está pedindo pelo seu filho, porque Ele conhece o coração do seu filho e Ele sabe quem seu filho é. E eu queria fechar o nosso programa lendo lá em Efésios 3 mesmo. Deixa eu abrir aqui minha Bíblia no celular, gente. Em Efésios 3, a partir do versículo 14, tem a oração que Paulo fez por aqueles cristãos. E eu acho que essa é a oração que nós desejamos para a vida dos nossos filhos, para as nossas vidas. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior.
E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. E aí ele continua falando que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que a gente pede ou que a gente pensa. Essa é a minha oração por você, mãe. Essa é a minha oração pelo seu filho. Essa é a nossa oração para que Deus haja e transforme nossas vidas, para que haja plenitude dele nas nossas vidas. E como a gente sempre termina o nosso programa, eu não posso deixar de dizer que há um belo lugar na graça de Deus para a maternidade, há um belo lugar para a gente descansar na graça de Deus. Descansa, entrega, confia, porque é na graça que os nossos filhos serão transformados. Um beijo e até o próximo programa, pessoal. Tchau. Tchau, gente.